chegamos ao final da leitura deste livro tão maravilhoso. Quando finalizamos aquilo que começamos, algo pode ser transformado, principalmente quando você finaliza algo com leveza, sem exigir de você um tempo determinado, mas que você pode seguir um ritmo, respeitando uma rotina, mantendo um compromisso e vivenciando cada etapa do caminho. Então, de uma maneira muito interessante é a palavra mais simples que eu posso encontrar agora para descrever o sentimento que eu percebo dentro de mim de chegar até aqui com vocês. Toda travessia exige da gente compromisso, disposição. Isso não significa que não exista dificuldades. Isso não significa que não exista dor. Mas se você não desiste e acolhe aquilo que está acontecendo como uma mensagem para você, a sua vida, ela se abre com um outro panorama. 1000 possibilidades, muito mais do que 1000. Então, nós vamos agora nos preparar para receber as últimas palavras escritas por Bert Helling, neste último capítulo que ele fala da psicoterapia e religião, e assim podermos alcançar a profundidade que ele traz. E eu quero trabalhar com vocês também uma meditação que possa direcionar vocês para o centro vazio. Então, coloque numa postura de receber. Solta os seus ombros, faça um leve giro das suas escápulas. Inspira pelo nariz, com a boca fechada. Segura 2 tempos do ar dentro de você. Expira, soltando o ar pela boca. Quando você solta o ar pela boca, imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que alonga a sua coluna. Mantenha os seus pés apoiados no chão caso você esteja sentado numa cadeira, numa poltrona, ou na borda da sua cama, mas que você mantenha os seus pés apoiados no chão.
Caso você esteja numa superfície, então você coloque suas pernas numa postura de lótus, para que assim você esteja de pronto para receber aquilo que a vida pode te mostrar. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Baixe as suas pálpebras, mas não feche os seus olhos totalmente. Seus olhos mantidos abertos. Mas você diminui um pouco a luminosidade para que o externo não fique tão aguçado para o seu sentido da visão. Feche os seus lábios e inspira. Segura. Solta, abrindo a sua boca, deixando o ar sair. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Segura. Solta o ar pela boca. Sustente um leve sorriso. Então, assim podemos seguir para o fim, reconhecendo que todo fim é um recomeço diferente. A comunidade de destinos. Existem acontecimentos e destinos na família de origem dos pacientes, embora não tenham sido vividos pessoalmente por eles, mas que provocam neles doenças graves. Aqui o eu também desempenha um papel, mas de forma inusitada. Muitas vezes os pacientes tentam, por exemplo, anular o que os separou dos pais ou dos filhos falecidos, dizendo interiormente a eles: eu sigo você. Muitas vezes convertem essa frase em realidade, seja através de uma doença fatal, seja através de um grave acidente ou mesmo um suicídio. Ou então tentam mudar o destino trágico de uma pessoa querida com recursos
mágicos, mesmo depois do fato, dizem interiormente a ela: antes morra eu do que você. Também essa frase é, às vezes, convertida em realidade através de uma doença, um acidente ou suicídio. Ou ainda tentam expiar culpas próprias ou alheias, através de uma morte ou de uma doença, como se fosse possível compensar ou anular um destino funesto através de outro igual. Também nesses casos não se consegue êxito apenas com técnicas instrumentais. É necessário uma abordagem psicossomática que esteja consciente do fundo religioso da doença e da cura e que o leve em consideração. Uma abordagem assim procura com cuidado que essa pessoa abandone atitudes religiosas que tenta abolir magicamente a realidade da morte, da culpa e do destino e adote uma postura religiosa que se ajuste à realidade. Através disso, ela reencontrará o caminho para o que lhe é próprio, para a própria grandeza e força, a própria vida, a própria saúde e a sua própria felicidade. Somente a partir dessa postura terapêutica, porque eu estou enfatizando postura, porque tudo que a gente viu até aqui, percebam que essas palavras que o Bert Helling está usando agora, nós já vimos isso em detalhes nas lives dos trechos anteriores. Nada aqui é novo. Vimos inclusive um capítulo que falamos somente em doença, suicídio, acidentes. Então ele está recapitulando isso, né, neste parágrafo. Então, somente a partir de uma postura terapêutica é que o trabalho com as constelações familiares poderá desenvolver sua força reconciliadora e curativa. Percebam que aqui Helling está finalizando o livro e nas palavras dele, ele deixa claro que a constelação familiar não é o processo de psicoterapia, que a constelação familiar é a cereja do bolo. E muitas pessoas, gente, são muitas, talvez até você, foi lá comer a cereja do bolo com a constelação e agora está precisando correr atrás do processo terapêutico. E aquilo que a constelação te ofereceu atuou muito pouco. Ou então você até banalizou a potência de uma constelação. Porque a sua vida talvez não tenha mudado. E você acredita que a constelação vai fazer alguma coisa por você.
Ah, já até constelei a minha relação com a minha mãe, já constelei isso, já constelei aquilo. Eu estou interessada na sua postura na vida, não em quantas constelações você fez. Porque a postura infantil, ela está conectada com uma dor. Por isso a postura é infantil. Nenhum adulto quer ser infantil. Eu tenho certeza que você não quer ficar infantil, porque a vida adulta é gostosa. É no adulto que você se torna livre, não é criança que é livre. Criança pode até brincar no barro. Criança pode até correr na chuva. Criança pode até não ter um boleto para pagar. Mas ela não pode ir e vir sem dar satisfação. A criança não pode dormir a hora que ela quiser e ter uma escolha por ela mesma, até porque ela está em fase de crescimento fisiológico, orgânico, neurológico. Então, é o adulto que é livre. E por que você é um adulto preso? Conta aqui pra mim. Que a sua vida até é muito ruim, né? É. E não é uma constelação que vai tirar você desse lugar. Não busque mágica. E se alguém te oferece mágica com a constelação, desconfie. Porque você organizar uma postura interna exige um conhecimento profundo de processo de desenvolvimento. Então, eu vou até repetir essas palavras do Helling para nós entrarmos no centro vazio que ele propõe aqui. Olha o que ele diz. Somente a partir... Não. É necessário uma abordagem psicossomática. O que é psico? Uma abordagem onde você organiza o mental. Soma é corpo, psicossomática. Toda doença é psicossomática. Todas. Desde a sua artrite, a artrose, seu diabetes, seu câncer. É psicossomático. Porque toda doença vem de um impacto emocional. Muitas pessoas, elas tratam a doença, mas não a raiz, a causa. O que levou você para este adoecimento. Então, ele deixa isso claro. É necessário uma abordagem psicossomática que esteja consciente do fundo religioso da doença e da cura, o que leva tudo em consideração, que foi o que nós vimos ontem. Quem não assistiu a live de ontem, é importante você assistir, para você não tirar conclusões a partir de palavras isoladas. Nós estamos no último capítulo, nas últimas páginas do livro, nós finalizaremos hoje. Então, seja generoso com você, para você não resumir tudo que está sendo falado na nossa última live, né? Essa live, ela já tem muita história, né? E muitos de vocês aqui vêm acompanhando, né? E hoje eu estou particularmente muito feliz, porque finalizar o que começamos de uma maneira leve, gostosa, respeitando que a vida sabe. E quem
começou a leitura do livro aqui comigo, sabe o quanto é significativo a sincronicidade. Eu não programei para finalizar esse livro numa sexta-feira que antecede o grupo de constelação que faremos neste domingo, dia 23. Nem na minha maior capacidade tecnológica de criar um cronograma eu faria isso. Então Deus é perfeito e generoso e organizado. E, cara, organizado. E por que você não está confiando? Por que você não confia? Porque psicossomaticamente você desenvolveu medo. Medo da vida. Nós vimos isso aqui num livro de Dr. Alexander Lowen, que eu li com vocês. O livro inteiro, Medo da Vida. Então, ele fala isso, que essa abordagem, ela procura com cuidado que a pessoa abandone uma atitude religiosa que tenta abolir magicamente a realidade da morte, da culpa e do destino e adote uma atitude que ajuste à realidade. O adulto precisa viver o hoje, o agora, a liberdade de ser quem é, com a doçura da criança que dançava na chuva e que passava barro no corpo, sem dúvida nenhuma, mas com o compromisso de um adulto. Quantas pessoas que me viram, eu não lembro mais, gente, depois eu tenho que olhar qual foi o nosso primeiro dia de leitura. Quando nós começamos, primeiro dia, será que eu anotei aqui? Alguém aí sabe qual foi o dia que nós começamos? E muitas pessoas disseram, vamos lá, vamos junto. E se perderam pelo caminho, desistiram, talvez não gostaram muito do que foi falado. Muitos ao longo do caminho deixaram até de me seguir, de estar aqui. O cara lá de cima, às vezes, ele coloca palavras aqui para eu dizer, então você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo o que precisa. E às vezes é difícil ouvir algumas coisas. Mas se você se abre, a vida é linda demais. E aí ele diz, através disso, ela reencontrará, é através disso que você reencontrará o caminho para o que lhe é próprio, para a sua grandeza, a sua força, a sua vida, a sua saúde, a sua felicidade. Somente a partir dessa postura é que o trabalho com a constelação familiar poderá desenvolver sua força reconciliadora e curativa. Então não adianta vocês quererem ficar nervosinho comigo, né? Principalmente para quem acredita que, quero ser terapeuta, vou ali fazer um curso de constelação familiar. Agora, né, eu encontrei o ouro. Você está fazendo um prédio sem base. É você construir o seu castelo num chão de areia. Realmente, a ferramenta é maravilhosa.
Você pode colocar as melhores vigas. Se a sua casa não tem fundação, ela não se sustenta. Então, Helling deixou isso muito claro aqui. Bom, o que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Dentro de todo esse contexto, eu penso que nessa comunidade de destino que Bert Helling nos mostra, ele está dizendo que existe o amor que adoece e o amor que cura. Ou seja, aquela religião dogmática e aquela que é natural. Nós vimos ontem. Gente, é importante vocês pegarem o antes, que eu tô vendo que tem pessoas que é muito bom ter vocês aqui. Alguns, inclusive, pela primeira vez, pelo que eu estou entendendo, que eu ainda não tinha visto a carinha de alguns aqui. A carinha que eu falo, né, o nome. Então, não tire conclusões dessa única experiência. É importante você pegar o caminho, tá aí tudo disponível, tudo gravado para vocês. Porque o amor que adoece, ele enlouquece. Principalmente se você está seguindo o destino de outra pessoa. Mas não basta você saber disso. Se você não faz uma sustentação, você sai do destino do outro e capenga. Porque você está nas pernas do outro. Respira e vamos para o centro vazio. Olha o que ele nos traz. A pergunta que se coloca para os psicoterapeutas é como poderão chegar a essa atitude que ele falou antes, com a possibilidade de desencadear e manter tais efeitos. Não elaboro grandes pensamentos a respeito, porque me atento ao conselho de um amigo meu, um certo Lao Tzu, morto há muitos anos. Ele fala no Tao Te Ching sobre os efeitos de se retrair e de se recolher num centro vazio. Quem me acompanhou na leitura da madrugada dos 21 dias de meditação com Deepak Chopra, o Helling está falando disso, tá? Que é a nossa capacidade de seguir em camadas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me ouvindo pela primeira vez, e você quiser pegar esse trabalho que eu fiz na madrugada, às 4h15 da manhã, que alguns de vocês estiveram, né, comigo neste caminho, neste percurso. Nós já fizemos trem demais aqui, né? Então, pega, pode me mandar uma mensagem que eu encaminho para você essas lives dos 21 dias com Deepak Chopra, meditando nas 7 camadas das 7 leis espirituais do sucesso, tá? Ou você também pode pegar lá no Spotify, que eu deixei gravado. Então você pode buscar 7 leis espirituais com a Ronivalda Peron que você encontra. Então, voltando aqui, quem se recolhe ao centro vazio permanece sem intenções e sem medo. Gente, no centro não tem medo. Dr. Lowen, que é da análise bioenergética, que eu cito ele muito porque é a abordagem que eu trabalho em psicoterapia,
ele traz um conceito muito importante para todo profissional que deseja conduzir alguém. Você só pode levar o outro até onde você foi. E da mesma maneira, você pode transferir isso para você como mãe ou como pai. Você é o modelo do seu filho, da sua filha, dos seus filhos. Logo, se você quer que os seus filhos vão ainda mais, você precisa ir ainda mais. Porque eles te seguem. Eles querem ter um modelo de sucesso. Se você quer que seus filhos tenham sucesso, seja você um modelo para eles. Mas você não será o único modelo. Mas é a única coisa que um pai e uma mãe pode fazer verdadeiramente por um filho. É se liberando, se libertando, se curando. Para que eles também estejam livres para alcançar algo maior sem culpa. Então, o que o Helling está dizendo é que esta é a atitude que o terapeuta pode assumir diante de destinos pesados e doenças graves, recolhendo-se ao centro vazio. Nesse processo, ele não precisa fechar os olhos, pois o centro vazio não está encapsulado, mas conectado. Então, aqui nós também podemos ir para um outro lugar que eu li aqui com vocês, depois trouxe até o autor do livro, que foi o Dr. Fernando Aguiar, um psicólogo lá da UNB de Brasília, que nós lemos aos domingos o livro O Fluxo da Vida. Trouxe Fernando aqui para Passos, teve aquele workshop maravilhoso, muitos estiveram presentes, aquele final de semana rico que tivemos agora em agosto, né? E aí, quem esteve em todo esse caminho, você continua praticando, colocando isso na sua vida, ou você já deixou para trás? O que impede essa sustentação? Então, é sobre isso também um processo terapêutico, quando o seu terapeuta lembra você de quem você foi ou como é que as coisas estão caminhando. Quem não viu essas lives, tá aí também tudo disponível, né? Porque a primeira inteligência é a conexão, por isso que eu me lembrei dele. Assim, o terapeuta entra simultaneamente em contato com o destino, as doenças, abrindo para eles, por assim dizer, sua máxima superfície e sem medo. Isto é especialmente importante, pois quem tem medo do que poderia acontecer perdeu sua força e sua vigilância. No centro vazio, estamos em conexão com forças que transcendem em muito o eu e seu planejamento. Quando nos confiamos a elas, emergem de repente imagens de solução, frases de solução e também indicações para como agir, que então podemos seguir. Logo, Bert Helling está falando para nós que as frases curativas não são frases prontas que você decora. E que as frases prontas que você decora, elas são mecânicas
e que você pode achar que está fazendo alguma coisa, mas só está aqui no mental. E não a transformação no coração. Porque essas frases, elas brotam num grupo, num campo de constelação. Gente, venham participar dos grupos. Domingo agora tem um grupo de constelação. Das 8 a 1h da tarde. Tá? Não percam. É só presencial. Então, a partir disso, Bert chama de humildade essa atitude destituída de propósitos, que aceita a pessoa doente como ela é, aceita a sua doença como ela é e aceita o seu destino como ele é. Ela surge da sintonia entre a alma e o eu. É um ato genuinamente religioso. Então é por isso que muitas pessoas acreditam que o trabalho das constelações fere a religião, porque o Helling, ele se utiliza deste termo, inclusive, como nós vimos ontem, para mostrar que muitas religiões, elas tentam adestrar e não permitir que a pessoa se conecte diretamente com a sua própria espiritualidade. O próprio Jesus, como que ele fazia para receber as instruções de um Deus vivo nele? Ele buscava o silêncio, ele buscava essa conexão profunda. Gente, quantos adultos nem dormem em casa sozinhos? Quantos e quantos adultos que nunca saiu da casa dos pais? Que não consegue. Quantos adultos que não conseguem fechar a porta do próprio quarto? Então nós estamos falando disso. Caiu? Caiu, gente? Será que caiu só para Nel ou para todo mundo? Será que o que eu estou falando é só para mim? Falei para mim. Só aqui, ok. Gente, quem mais? Fala aí para mim se tá tudo ok. Aqui normal, beleza? Então podemos continuar. Então é assim que Bert Helling, ele fala do vazio. Depois pega a live de novo, minha querida, para você construir aí esse pedaço, né? Então, ele diz, para terminar, contarei ainda uma história a respeito desse tema. É uma história filosófica, ou religiosa, ou terapêutica. Pois nela essas diferenças foram abolidas. Então, o Helling, para finalizar o livro, ele traz uma história toda arrepiada que ele fala. Você pode considerar ela do jeito que você quiser. Você pode achar que é uma história filosófica, você pode achar que é uma história religiosa, você pode achar que é uma história terapêutica. Mas para ele, é só uma história que nos coloca no centro vazio. Essa história ele chama de O Círculo, que eu vou ler aqui na íntegra e depois eu vou convidar vocês para uma meditação para finalizarmos.
o círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que a acompanhava no trecho do caminho: diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu: o que conta é, em primeiro lugar, que temos vida por algum tempo. Assim, ela começa quando já havia muitas coisas e quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes. Quando um círculo se fecha, o fim é o princípio. Se torna uma coisa só, uma única coisa. Assim, o que vem depois da nossa vida se liga, sem costura, ao que havia antes. Como se não houvesse passado nenhum tempo no meio. Assim, só temos o tempo do agora. O que conta é, em seguida, que, junto com o tempo, foge de nós o que nele produzimos, como se pertencesse a um outro tempo e como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos apenas como um instrumento. Somos usados para algo que está muito além de nós e postos de lado outra vez. Quando somos dispensados, nos consumamos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que produzimos duramos um tempo e acabamos, o que conta quando o nosso tempo se encerra? O outro respondeu: o que conta é o antes e o depois, como uma só coisa. Então se apartaram seus caminhos e seus tempos, e ambos pararam e fizeram pausa. Eu quero convidar vocês agora para um exercício. Quem está aqui desde o começo da live, coloque-se na postura do início. Quem chegou depois, a proposta era que você estivesse sentado, então você se coloca numa postura sentado
Coloca os seus pés apoiados no chão. Se você está sentado numa superfície, coloque-se numa postura de lótus. Sustenta os seus braços soltos sobre as suas pernas. Ajeita o seu bumbum. Abra o seu tórax. Permita que o ar chegue na sua barriga. Solta a sua barriga, pose os seus braços sobre as suas pernas. Baixe as pálpebras sem fechar os seus olhos totalmente, mas deixa os olhos levemente fechados. Você ainda me enxerga, você tem a luminosidade, mas você acalma o excesso de informação que está à sua volta. É para isso que você baixa um pouquinho as suas pálpebras, para diminuir o excesso de informações, para que o seu cérebro não capte muitas informações e você possa entrar para dentro de você. E nós faremos 3 sequências de respiração, que é uma respiração conhecida como 4-2-6. Quem me pediu a avaliação ayurvédica, que ainda está disponível, é gratuito, e às vezes você recebeu alguma instrução dessa respiração, aqui você está sabendo como é. É você inspirar pelo nariz, com a boca fechada. 1, 2, 3, 4. Segura o ar dentro de você. 1, 2. Abre a sua boca e solta o ar, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é a respiração. 4, 2, 6. Então vamos lá. Inspira. Expira pela boca. Mais uma vez, inspira. Segura. Expira pela boca. Mais uma instrução é de que quando você deixa o ar sair, imagina que tem um fio no topo da sua cabeça, que você vai se alongando, ficando mais numa postura de receber. Inspira, segura, solta o ar pela boca. E agora você fecha os seus olhos totalmente, que eu quero conduzir você para o retorno ao centro vazio. Solte o ar devagar. Permita que o seu corpo
encontre um pouco mais de chão. Sinta os seus pés. Sinta o peso do seu corpo. Sinta a sua respiração, o ar entrando e saindo, sem esforço, apenas sendo. Então você imagina agora, no meio do seu peito, um espaço. Um espaço silencioso. Um espaço vazio. Um espaço sem forma, sem urgência, sem intenção. Respira neste lugar. Esse é o seu centro. O lugar onde você não precisa fazer nada. Não precisa resolver nada. Não precisa salvar ninguém. Apenas estar. Respire profundamente mais uma vez dentro deste lugar. Como se o ar pudesse abrir uma clareira dentro de você. Neste lugar só existe presença. Permita-se descansar nesse ponto, nesse lugar, nesse bate-local. É como alguém que se senta à beira de um rio e apenas observa a água passar. Porque a vida passa. As dores, elas passam. As histórias passam, os destinos passam e você permanece. Você permanece conectada como um observador de si mesmo. Silencioso, livre, nesse centro vazio, tudo que é seu nessa vida se aproxima sem que você tenha que fazer tanto esforço. Permita que venha até você tudo aquilo que você precisa.
naturalmente, tudo que você precisa chega, sem esforço. Respira, deixa que isso aconteça agora. Inspira. Sinta o seu corpo mais leve. Sinta a sua alma mais quieta. Sinta o campo à sua volta, apenas sinta. Tudo está se reorganizando, tudo que precisa ser reorganizado está acontecendo aqui e agora. Aqui nada, absolutamente nada é exigido de você. Aqui você apenas é. Respire mais uma vez. Devagar, profundamente. Vai trazendo você de novo para a matéria do aqui e agora. E na medida que você vai percebendo que é o seu momento, você abre os olhos. Trazendo com você essa mesma serenidade que você alcançou. A serenidade de quem volta para o próprio centro, ela é diferente. Ela é calma. E é assim que você pode confiar na sabedoria divina de um Deus que não é punitivo. Um Deus que sabe a hora de começar e sabe o dia certo de acabar. Sabe inclusive a forma.
Encontre aí dentro de você uma palavra. Como que você está? Coloque aí para mim, para que eu possa saber também se vocês ainda estão aqui comigo, para que possamos nos despedir e lembrar que segunda-feira eu vou abrir junto com vocês, ó, tá lacrado. Este livro também de Bert Helling, Liberados, Somos Concluídos. Sente o chamado, vamos juntos, segunda-feira, começamos algo novo. Quem está vindo para cá, amanhã temos Exercise Class, um grupo de exercícios de bioenergética que nos coloca no nosso corpo, conectados com a nossa força, reconhecendo as nossas dificuldades. E no domingo, dia 23, às 8 horas da manhã, tem grupo de constelação aqui comigo, que você também pode participar, se assim você já entendeu que a vida, ela está acontecendo e que ela pode ser boa e que depende de você dizer um sim para as oportunidades que a vida te oferece. Que Deus abençoe vocês, compartilhem a live com outras pessoas, permita que esse fluxo aconteça. Beijo e obrigada por confiarem e caminhar junto. Até o próximo livro. Bye, bye.